ao pastor que me fez, né, o convite. Quis fugir, né, pastor? Eu quis fugir. Não, pastor, não, deixa eu... Não, missionária. Mas aqui estamos, né? É lógico que eu não sou pregadora eloquente, mas sei dizer que Jesus salva, liberta e nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo a saudação também do pastor Jean, né, para a igreja, Alto Refúgio. É uma honra estar aqui com vocês. Me sinto em casa e é tão gostoso quando a gente chega num lugar e nós sentimos a presença do Senhor. Aleluia! Isso é gratificante, né? O Senhor Jesus Cristo, ele não está preocupado em quantidade, né? O trabalho é dele, né? O agir dele, mas o Senhor está preocupado com qualidade. Está aqui as qualidades e o Senhor vai enviar, porque Ele é Deus, né? E nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, aquele que pode todas as coisas, né? E nós sabemos um Deus lindo, um Deus maravilhoso, que liberta, né? Que salva. Aqui meu esposo, né? Orei 17 anos por ele, 17 anos. Vim para essa cidade de Bragança Paulista, vai fazer 25 anos. 24, né? Agora, hein? Não, fez dia 12. É 12, né? Dia das crianças. E vim pra cá achando que aqui ia ficar de boa na lagoa, né? Aqui foi o lugar do Senhor tratar comigo e me ensinar, né? E foi aqui também o lugar que eu recebi a vitória. Então, chorar, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Não foi fácil, mas eu venci. Porque a minha confiança estava no Senhor, né? E o testemunho é muito lindo. Outrora eu venho testemunhar, né, da grandeza do Senhor. E a gente ali, para as mulheres, não sei se as irmãs passam por esse processo, se todos os esposos são libertos, são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós servimos um Deus que pode tudo. Amém. E Ele pegou o homem e morreu na moinha. Tá entendendo? Daqui, ó. Trouxe mesmo. E um dia eu ficava ali, né? Quando acontecia as coisas, eu dizia, pode aceitar, irmão, no nome de Jesus. Quando acontecia as coisas assim com ele, eu ficava chorando, preocupada, né? E um dia Deus falou assim pra mim: quando você colocar ele nas minhas mãos, aí eu vou fazer. Mas enquanto você fica, ai Jesus, coitadinho dele, ai Senhor. Aí eu parei e falei, Senhor, é verdade. Pai, faça a tua vontade. Eita, irmão, aí foi estreito na terra. Porque a gente é uma só carne, né? Mas o Senhor trabalhou de uma forma tremenda, irmãos. Olha, eu falava isso muito com as irmãs, que eu achava que eu ia precisar fazer plástica, de tanto que eu chorava, né? Porque, irmãos, eu acordava chorando, eu dormia chorando, e era só chorar. Mas o Senhor colheu todas as minhas lágrimas. Aleluia. Porque a minha confiança estava no Senhor. Amém. Sabe? E eu não parava de buscar. Eu falava, Deus, e toda vez que eu ia no culto, eu via ali uma pessoa testemunhando. Eu falava, Deus, se o Senhor fez na vida daquela irmã, minha vida não vai ser diferente. E aí pagou o preço. Irmãos, eu não desisti. Sabe por quê? Porque era uma alma, né? E eu lembro que uma vez eu cheguei aqui, meu esposo teve um comércio aqui por perto, e uma vez Deus mandou eu descer do ônibus e para mim até o comércio. E quando eu cheguei lá no comércio, meu marido estava ali atrás do balcão dançando, de tão bêbado que estava, pastor. Aí eu parei assim e falei para Deus, o Senhor me faz descer do ônibus, porque a gente, para falar com o papai, tem que ter intimidade. Não é que eu estava impressionando meu Deus na parede, não, nunca. Eu falei, Deus, mas o Senhor me faz descer do ônibus para ver esse camarada dessa maneira? E Deus falou assim, filha, até quando você vai olhar para ele dessa maneira? É uma alma preciosa para mim. Irmãos, eu chorei tanto aquele dia e fui para casa quietinha, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Um dia eu cheguei para uma irmã e falei assim, irmã, olha, eu não aguento mais o meu marido, porque isso, aquilo, outro. Ela falou assim, irmã, para de reclamar do teu marido, vai orar por ele, você vê mais. Meu Deus. Eu falei, então, Jesus, esses são os verdadeiros amigos. Irmãos, eu perseverei. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. O nosso testemunho é muito grande. Mas hoje eu vim trazer a palavra do Senhor, né? Mas não vai faltar oportunidade, não. Na próxima. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abrem as nossas Bíblias em Lucas
24, o 49. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos percorrer essa Bíblia nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Diz aqui a palavra do Senhor: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Preciso ler de novo? Eu vou ler mais uma vez. Lucas 24, versículo 49, que diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora sim, eu começo a falar na palavra do meu Senhor, do nosso Deus. Bendito é o teu nome. E eu queria falar, irmãos, essa passagem, depois vocês meditam direitinho, que diz, né, de dois discípulos ali no caminho de Emaús. E diz os historiadores que essa distância era de 11 quilômetros, dizem que é 10, mas que eles chegaram no destino que eles tinham que chegar. Eu falo 11 quilômetros, para mim é fichinha, pastor. Por quê? Porque a gente faz caminhada, né? Mas para quem não faz é estreito, né? 12 quilômetros, irmãos, caminhava 12 quilômetros. Parei por esses dias por causa da saúde da minha mãe, do meu pai, que Deus recolheu, mas vou voltar, porque precisamos, irmãos, caminhada é saúde. Mas primeiro, buscar o reino de Deus, né? Primeiro, louvado seja o nome do Senhor. E esses dois discípulos, eles estavam ali, eles estavam em Jerusalém. E eles voltavam para Emaús. Irmãos, Emaús significa dar um passo para trás, retroceder, recuar, esquecer das promessas. Mas Jesus Cristo nos dá essa oportunidade de nos colocarmos de pé e continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. E que todas as escamas dos nossos olhos nessa noite caiam por terra, e os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz de Jesus Cristo. E eles ali conversando entre si, estavam ali falando do acontecido, que tinha acontecido com Jesus, e eles estavam muito tristes. Eles estavam sem rumo, sem direção, achando que era o fim, mas era o começo de uma verdadeira história, né? E talvez nessa noite, irmãos, você pode estar se sentindo triste, abatido, desanimado, preocupado com alguma coisa, mas não se esqueça que o autor da nossa fé, que se chama Jesus Cristo, está bem pertinho de nós. Não sei se o problema é físico, se é espiritual, se é material, mas o que importa, irmãos, que nós cremos num Deus que pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali, irmãos, ele se aproxima ali diante daqueles homens, né? E eles ali, preocupados ali com o que estava acontecendo, nem imaginava ali quem é que estava ali do lado deles. E quem estava ali do lado deles era Jesus Cristo. E os olhos deles estavam aqui como fechados. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali se apresenta ali para eles e fala assim para ele: o que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes, né? E um dos discípulos, cujo nome era Cleopas, disse: tu és peregrino, né? Então eu acho que você não sabe o que aconteceu por aqui, né? E Jesus perguntou para eles: quais as coisas que aconteceu aqui? E eles lhes contaram. Diz assim: Jesus o Nazareno, que foi profeta e poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo, o chefe dos sacerdotes, os líderes, o entregaram para ser condenado à morte e crucificado, né? E nós esperávamos que Jesus fosse libertar o povo de Israel. Ali, eles falando para Jesus. A expectativa dos discípulos que Jesus libertaria Israel significava que eles, assim como muitos judeus da época, a preocupação deles era que Jerusalém fosse ali liberto, fosse ali restaurado, né? Que Jesus cuidasse ali daquele país ali como político, mas Jesus não veio ali para restaurar tão somente Israel como político, né? Deus veio ali para fazer uma
refletia no profundo mal entendido sobre a verdadeira missão de Jesus, que era salvar a humanidade. Aleluia! Seja o nome do Senhor. O Messias não veio para libertar o povo de uma dominação política, mas para redimir a humanidade do pecado através da sua morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E os olhos deles ali ainda fechados, né? Jesus falou para eles assim: como é que vocês, nas minhas palavras, nos dias de hoje, né? Que ali Jesus falava assim, ó, nécios de coração, né? Mas as nossas palavras hoje, Jesus falaria assim: mas como vocês têm uma cabecinha oca, hein? Como vocês são difícil, né? E tudo aquilo, irmãos, tinha que acontecer, porque onde Jesus passava, irmãos, onde Jesus ali ministrava, quando Jesus fazia as obras dele na terra, o Senhor sempre ali alertava ali aos profetas, aos discípulos, dizendo: olha, tudo isso convém para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas parece, irmão, que aquele povo vivia desapercebidos. Irmão, os discípulos ali andavam com Jesus, comiam com Jesus, viam as maravilhas do Senhor Jesus, mas pareciam que eles estavam cegos espiritualmente. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Jesus, ele foi para a glória e disse: eu vou enviar o meu filho, né? E eu vou voltar. E o Senhor diz que ele vai voltar, e muitos não acreditam. Mas nós que estamos aqui nessa noite acreditamos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Pai, do Todo-Poderoso. E ali era como se eles não enxergassem, né? Estavam ali com Jesus bem pertinho dele. A oportunidade que o Senhor deu ali, irmãos, para os discípulos. Deus poderia fazer Jesus Cristo ali como voltor ali. Tinha tanta coisa para resolver, mas Deus tinha um propósito de encontrar ali com aqueles discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso e eterno Deus, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso e eterno Senhor da glória. E Jesus ali falou para eles, né? Puxa vida, vocês parecem que é tão difícil de entender, né? Daquilo que o Senhor vai fazer, as escrituras. E o Senhor ali anunciava ali a palavra dele, e os corações deles ardiam, mas até então eles não sabiam quem estava com ele. E quando chegaram perto da aldeia, eles convidaram Jesus para ficarem com eles, porque já era tarde, né? E por quê? É tão gostoso. Irmão, já pensou Jesus aqui do nosso lado? Com certeza, a gente não queria que Jesus fosse embora de maneira nenhuma, mas só que o coração deles ardia, mas eles não sabiam que era Jesus. E eles convidaram Jesus: fica aqui conosco, né? Fica conosco, continua ali falando da palavra, da mensagem. E estando Jesus com eles, louvado seja o nome do Senhor, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus e partiu o pão. E ali a palavra do Senhor diz que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram quem era Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus desapareceu. Louvado seja Deus. Bendito és o teu nome. Ao cair a escama de seus olhos, eles entendem que a verdadeira libertação não era política, mas espiritual. A tristeza deles se transforma em alegria, e eles voltam para Jerusalém para anunciar o Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Muda o rumo, né? Muda a direção, muda o projeto, né? E aí eles se alegram e muda tudo. E mais tremendo, irmãos, que me chama a atenção nessa passagem é que ali as mulheres foram até o sepulcro, né? Chegaram ali, que elas queriam cuidar do corpo de Cristo. E quando chegaram ali, dois anjos falaram assim para elas: ó, vocês estão procurando vivo entre os mortos, é isso, pastor? Né? E aí elas ficaram ali assustadas e voltaram ali para anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, que ele não estava mais ali. E elas falaram para os discípulos, mas os discípulos não acreditaram, irmãos. Diz a palavra do Senhor que
momento, eles abriram os olhos e descobriram, reconheceram quem era Jesus. Então, a partir daquele momento, é como se tivesse caído uma escama nos olhos deles e eles reconheceram Jesus. E eu pergunto para você nesta noite: quem é Jesus Cristo para você? Grande Deus. Para mim, é o Filho de Deus. Mateus 16:16, que diz assim: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Lucas 2:11 diz assim: Na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A Bíblia revela que Jesus é o nosso Senhor, e eu creio. Aleluia. Você nessa noite? Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9, 10, 11 diz assim, versículo 8: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, irmãos. Versículo 9: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não existe outro, irmão. Aleluia. Versículo 10: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus disse lá em João 6,35: Eu sou o pão da vida, aquele que vê em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é a luz do mundo. Aleluia. João 8,12: Falou-lhes, pois, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a porta das ovelhas. João 10,7: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que eu sirvo. Então, nós, irmãos, nós não estamos aqui contando uma historinha de carrochinha, não. Nós estamos aqui falando de um Deus que nós conhecemos, do Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, que deu a vida ali no Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui louvando, engrandecendo, exaltando o nome dele, independente de quantidade e de qualidade. Nós estamos aqui porque ele vive. Nós reconhecemos o seu senhorio. Ele é tudo sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E novamente, irmãos, aqueles homens, aqueles discípulos voltaram ali, contentes ali, e foram dizer ali para os 11 discípulos o que tinha acontecido. Jesus tinha aparecido para Simão também. E eles ali falando, ali todo contente, alvoroçado, que tinham visto Jesus. Jesus ali lhes aparece. Aí que eles tremeu mesmo de medo, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus falou assim para eles: Não fiquem com medo, sou eu. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. É o Espírito, não tem carne nem ossos. Como vocês estão me vendo vivo, né? Deus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Grande E Deus. Jesus falou ali para eles que ele estava com fome, que ele queria comer alguma coisa. E ali os discípulos ali lhe ofereceram peixe assado e favo de mel. E Jesus comeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou abrir aqui, irmãos. Bendito és o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É 24, versículo. Bendito és tu. Poderoso Jesus. Aleluia. 44 em diante.
E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitaste dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, bendito é o nome de Jesus. Grande Deus. E ali, Jesus ali ordenou a eles que eles ficassem ali até que eles fossem revestidos, né? Para que eles pudessem fazer aquilo que o Senhor ordenou. Tudo aquilo que Jesus estava fazendo, fez ali, eles iriam fazer no lugar do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 49 diz assim: Jesus quis dizer que os discípulos precisavam esperar em Jerusalém para receber o poder do Espírito Santo antes de saírem para pregar o Evangelho. Revestir do poder do alto refere-se a ser batizado com o Espírito Santo, o que daria força e autoridade para cumprir a missão. Era um ato de obediência. Isso aconteceria durante o Pentecoste, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. O poder do Espírito Santo é o que capacita os seguidores de Jesus a serem testemunhas vivas em todo o tempo. E esperar em Jerusalém também significava permanecer firmes, mesmo em meio às perseguições da época, confiando na promessa divina de que ele viria buscar o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu trazendo para os dias de hoje, irmãos, ser revestido até que Jesus volte. O que é ser revestido hoje até Jesus voltar? Significa estar constantemente coberto e protegido e capacitado pelo poder do Espírito Santo que habita nos crentes. É um processo contínuo de vida que reflete a santidade e o caráter de Cristo em nós até que Jesus volte. Aleluia. Até Jesus voltar, que Jesus nos encontre fazendo a sua vontade. Até Jesus voltar, que Jesus nos encontre na obediência à sua palavra. Até Jesus voltar, que Jesus nos encontre dando testemunhos de verdadeiros cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Grande o revestimento antes, para o povo daquela época, era para aquele povo específico. Agora é para todos os que creem. E nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje esse revestimento capacita o cristão para a obra de Deus, dando-lhe força necessária para enfrentar as dificuldades e as batalhas espirituais, porque não tem sido fácil. Mas quando estamos ali na presença do Senhor, estamos ali batizados no Espírito Santo. Hoje, pastor, eu não sei, mas hoje o povo não tem mais prazer quando se fala batismo com o Espírito Santo, quando se diz assim: olha, eu vou fazer uma campanha com o Espírito Santo, parece que a igreja foge. Aí você fala assim: olha, vamos fazer uma porta de portas abertas, vamos fazer uma campanha de a chave do seu carro, da sua casa. Não teria lugar nessa igreja. Mas aqui é um povo que busca a presença do Senhor constantemente, sem cessar, sem parar, porque sem Ele, irmãos, nós não podemos nada.
responsabilizo com teu esposo. Aleluia. Eu cuido da sua casa, eu cuido do seu esposo, eu cuido do que é teu. Então, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter sede do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito és o teu nome, Senhor. Grande Deus. Aleluia. Tu és fiel. Um a outro igual a ti, E que Jesus. quando Jesus voltar, né, que Ele encontre em nós, irmãos, com amor. Que o Senhor encontre em nós na paciência, na bondade, na paz, amando os nossos irmãos, os nossos inimigos, fazendo a vontade dEle, evangelizando em tempo, em fora de tempo. Não, mas eu vou evangelizar quando o meu esposo for salvo. Eu só vou evangelizar quando Deus me der o meu carro. Eu só vou evangelizar quando Deus me der a minha casa. Não, o Senhor diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não há tempo, irmãos, nós temos que obedecer o vídeo de Jesus. Nós não podemos ficar parados, presos numa parede, em quatro paredes. Não, nós temos que ir e obedecer ao vosso Senhor. Eu lembro que esses dias agora atrás, tem 18 dias, irmãos, que Deus recolheu meu pai. E eu ali no hospital, ali, fiquei 8 dias ali com meu pai. A minha irmã ficava de manhã, eu ficava de noite. Aí depois eu trocamos, a cuidadora ficava de noite, eu ficava um dia, minha irmã ficava no outro. E ali o Senhor tratou ali comigo e disse: olha aqui, olha quantas vidas precisam de você. E você é preocupada de estar dentro da minha casa ali, a pregar ali? Não, eu te chamei também para fora, para anunciar a minha palavra, para orar pelos enfermos. Mesmo, irmãos, que Deus levou meu pai. Mas Deus levou meu pai porque Deus tinha um propósito na vida do meu pai. E sabia que meu pai não ia permanecer. Ele nos conhece. E eu lembro que há 2 meses atrás, a irmã ali, o irmão, onde minha mãe congrega, ali na Assembleia de Deus, Bragantina, foi visitar minha mãe e meu pai e disse assim para minha mãe: irmã Josefa, eu posso fazer uma oração? Falou com meu pai: seu Sinésio, o senhor quer aceitar Jesus Cristo como o único salvador da sua alma? Meu pai ali levantou as mãos. E Deus usou aquele irmão com muita ousadia, porque nós não temos que ter medo, porque é o Senhor que nos garante a vitória, Ele que se responsabiliza nas nossas bocas, nos nossos lábios. E Deus usou aquele irmão e disse assim: olha, seu Sinésio, é a última oportunidade. Aleluia. Porque muitos estão achando que Jesus vai vir amanhã. Jesus pode voltar hoje para nós. Jesus pode voltar individualmente para nós. Nós estamos esperando Jesus, sim, a ser arrebatados por Jesus. Mas Jesus pode voltar para mim ainda nessa noite. E como é que eu estou na presença do Senhor? E Deus ali, irmãos, coisa linda que o Senhor fez na vida do meu pai, deu a ele ali a oportunidade de ele ir morar no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que um dia nós iremos se encontrar ali, todos ali, para a glória de Deus. Amém. E ficamos ali, irmãos, depois desse dia, foi um rebuliço muito grande. Meu pai ali fraco, e nós sabíamos que meu pai tinha. Foi internado na UPA ali da Vila Davi, e daqui a pouco foi transferido para a universidade. E ali os médicos ali em cima do meu pai ali para saber o que ele tinha. E Deus fez uma obra muito linda. Eu ali com o meu coração abatido, porque você vê o ente querido ali sofrendo, não sofrendo, né? Porque ele não sofreu, mas ali acamado, aquela pessoa que você via ele andando, brincando, dançando, conversando, e ali você via ele ali sem forças, acamado, né? E teve uma quinta-feira, irmãos, uma quinta-feira para sexta-feira na noite, eu entrei num propósito com Deus, e eu falei: Deus, Tu és um Deus de resposta. E é tão bom, irmãos, quando nós temos intimidade com o papai, porque o Senhor, Ele nos conhece. Muitas das vezes as pessoas olham para a gente pela aparência, mas o Senhor conhece a nossa intimidade que temos com o Senhor Jesus Cristo. E eu falei para Deus: Deus, e eu lembro que eu estava na cozinha, meu esposo estava lá no quarto, ele viu a minha oração de aflição, irmãos. Aí eu lembrava ali de Jesus Cristo ali, quando ele foi falar para o Pai, né? Deus, passa de mim esse cálice, né? Que as lágrimas deles ali transformou em sangue. Eu
dar a resposta. E quando foi na sexta-feira, 12h30, eu entreguei ali um propósito. E quando foi no sábado de manhã, eu acordei e falei bem baixinho com Deus. Eu falei: Deus, eu acho que eu estou em falha com o Senhor, né, papai? Porque o Senhor sempre me responde. Eu sempre oro pelos irmãos que estão enfermos, necessitados. E o Senhor sempre me responde. O Senhor fala quando vai levar. O Senhor fala se é para orar. O Senhor fala se não é para orar. E aí eu fiquei quietinha. Na hora que eu falei aquilo, irmãos, me deu uma angústia tão grande na minha alma. Tão grande, tão grande. Aí eu falei assim pro meu esposo: falei, amor, ele está aqui, ele é testemunha viva. Falei, amor, tô com uma angústia tão grande, amor. E nisso eu desci para casa da minha mãe, que eu ia lavar lá o quintal e dar comida pro cachorrinho dela. A minha irmã ligou. A minha irmã ligou e falou assim para mim: Rô, o pai está entrando no centro cirúrgico e os médicos disseram para mim: se ele operar, ele corre risco, e se ele não operar, ele corre risco. Falei, amém. E aí o Senhor falou para mim: você não pediu resposta? E aí ele foi, irmãos, a cirurgia, ele entrou na sala de cirurgia 11h30, no sábado. Quando foi 3 horas, terminou a cirurgia dele, já saiu entubado, já foi direto para a UTI. Aí minha irmã voltou para casa dela, aí eu fui para casa. E quando foi 5 horas da manhã, a minha irmã, não, aí o hospital liga para minha irmã. O hospital liga para você às 5 horas da manhã, você vai esperar o quê? Porque a visita era 2 horas da tarde. Aí quando foi 6 horas, ela me ligou. E eu lembro que antes disso, irmãos, 3 horas da manhã, eu levantei para orar. Irmãos, eu não consegui orar aquele dia. Eu não consegui orar. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu não consigo orar, Pai. Aí eu simplesmente, irmãos, eu levantei do joelho e falei assim: Deus, faça a tua vontade, irmãos. Quando foi 4h30, Deus recolheu o meu pai. Então, irmãos, está sendo difícil a separação, mas o que me alegra, irmãos, é saber que um dia nós iremos nos ver na glória. Aleluia. Naquela santa ceia que está preparada ali pelo Senhor, nós iremos nos ver ali na glória, irmãos. E ali o Senhor fez um recurso muito grande. O sepultamento do meu pai seria aqui na vila municipal. E estava tudo para ser ali no municipal, mas aí o que aconteceria? Não ia dar para a família do meu pai que vinha de São Paulo ver o meu pai. Ia ser muito rápido. E daqui a pouco Deus tocou no coração da minha sobrinha e do esposo dela. Falou: não, eu vou dar para o meu avô, no Jazigo, lá no alto da serra, né? Jardim da Serra. E ali Deus preparou para o meu pai o melhor. E eu falei: Deus, até na morte o Senhor preparou o melhor. Por quê? Porque meu pai sempre foi abençoador, irmãos. Então há um segredo, eu não estou fugindo da palavra, não. Há um segredo aqui que é abençoador, irmãos. Há uma recompensa muito grande. E numa oportunidade eu vou dizer ainda que o Senhor, Ele me revelou que Deus ia levar, mas eu não sabia quem. Eu achava que era minha mãe, pastor. Mas não era minha mãe, era meu pai. Deus me deu algo assim tão real. E eu me assustei com aquilo que o Senhor me mostrou, que eu falei: Deus, o que é isso aqui? Os anos de intimidade com Deus, porque Jesus, irmãos, Ele é teu amigo, Ele é teu amigo. E aí o Senhor me revelou algo assim tão profundo, irmãos. E o Senhor falou assim: não, eu vou te mostrar o que eu quero, o que eu quis te mostrar com isso, o que eu vou revelar através disso que eu te mostrei. E ali o Senhor levou meu velhinho. E chegando ali no velório, ali à noite, esse irmão chegou lá. E eu disse para alguns irmãos que estavam ali com a gente na noite no velório, eu falei: quando esse irmão chegar, eu não sei se ele vai vir, mas eu vou agradecer a ele. Eu vou honrar ele nessa noite. E ali, quando ele chegou, a mãe falou assim: olha, esse é o irmão aqui que o pai aceitou Jesus Cristo como o salvador da alma dele. Eu falei: irmão, eu quero te agradecer por você ter sido corajoso e sensível à voz do Espírito Santo. Você obedeceu à voz do Senhor. Deus falou que você tinha que fazer aquela visita naquela noite, você fez. Quantas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor manda nós fazer as coisas e nós fugimos. Meu Deus! Ah, não, Senhor, mas eu vou. Não, pai, primeiro eu vou ter que fazer a comida.
Não, pai, tem que fazer não. Não! Se o Senhor te deu uma ordem, faça, obedeça. Eu falei para ele, irmão, você já imaginou se você não tivesse feito o apelo do meu pai? Para onde meu pai estaria agora? Ele parou e falou, é verdade, irmão. Eu falei, então continue sensível à voz do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Jesus estava ali com aqueles discípulos ali, bem pertinho deles. E eles estavam preocupados que Jesus, eles queriam que Jesus fizesse por eles ali, politicamente falando. E o que Jesus tinha para eles, o que Jesus tinha para nós, era maior. Que Jesus deu ali a vida dele por eles ali, discípulos, e por a humanidade, por todos nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E essa transformação, irmãos, tem que ser nas nossas vidas de dentro para fora, até que Jesus venha. Que verdadeiramente, irmãos, nessa noite as pessoas possam olhar para nós e dizer: olha, ali vai uma mulher de Deus, olha, ali vai um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, irmão, quem está do teu lado, da direita, da esquerda, da frente. O Senhor te deu uma ordem, Ele vai te revestir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O revestimento atua como uma proteção espiritual, uma armadura de Deus. Vá lá em Efésios que você vai saber, né, pastor? 6:10. As armaduras de Deus contra as ciladas do mal, conforme a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor a cada dia da nossa vida. Hoje, Senhor, qual é a arma que eu vou usar hoje? Senhor, amanhã é segunda, qual é a arma que eu vou usar amanhã? E o Senhor vai te mostrar qual é a arma que você vai precisar para guerrear neste mundo. Só a misericórdia de Deus. Mas enquanto o Senhor não voltar, irmãos, o Senhor continuará a nos guardar, a nos proteger, a proteger a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. E mantermos uma união íntima com Jesus através do que? Da oração, da meditação da palavra, confessando os nossos pecados e vivemos uma vida de renúncia. Para mim chegar, não estar aqui hoje, eu renunciei, porque a vontade era de pegar meu marido e matar o caboclo. Porque o Senhor nos conhece, né, amor? Aí quando o Senhor falou assim, não, eu vou colocar o amor. Aí o Senhor colocou um amor tão grande, irmãos, pela vida dele, o amor. Irmãos, o amor, ele vence tudo. E o amor, quem é o amor? Irmão? O amor se chama Jesus Cristo. E esse Jesus precisou trabalhar na minha vida. Eu lembro que Deus usou um pastor lá em São Paulo e disse assim, olha, primeiro Deus vai tratar com você e depois com o seu marido. Para mim, foi fichinha, né? Porque eu entreguei minha vida rapidinho. Mas com ele ainda foi meio demorado. Batia no peito, dizia que Deus que nada. Deus é o meu dinheiro, eu que não vai trabalhar não. Sabe o que Deus fez, irmãos? Contando um pedacinho, já foi encerrando. Sabe o que Deus fez com ele? Fechou todas as portas. A gente, quando veio de São Paulo, ela sempre foi empresária, pela misericórdia de Deus. E lá o nosso comércio era grande. E Deus tratou com o homem, né? E ele montava os comércios e os sócios roubavam ele, fazia ele assinar as promissões, só roubando. Um dia eu falei para ele, meu filho, até quando você vai lutar contra Deus? Ah, que Deus que nada. Quem que é você que escreveu Deus? Não, parece mentira, né? Mas ele está aqui. Ele está aqui. Ele testifica, junto comigo. Oh, glória. E Deus fechou todas as portas, irmãos. Ele não tinha mais dinheiro para comprar mais nada, porque tinha gastado todo o dinheiro. Graças a Deus que Deus guardou a nossa casa e o nosso casamento, né? E fechou todas as portas. Chegou um dia, chegou uma irmã lá em casa. Irmãos, a gente não tinha nem o que comer naquele dia. Aí quando a irmã chegou, bateu na porta e disse assim, irmã Roseli, eu vim aqui trazer isso que Deus está te mandando. Irmãos, Deus mandou o dinheiro que eu precisava para comprar a pasta de dente, a mistura e o meu pão para tomar café. E aí ele olhou para mim e eu falei assim, Deus usa, viu? Ele ficou meio assim, que ele não entendia nada do agir de Deus.
Deus fechou todas as portas e disse assim: só vou abrir a porta. Irmãos, foi com ele. Com cada um Deus trabalha da maneira que ele quer. Só vou abrir a porta na hora que ele reconhecer que eu sou Deus dele. Olha aí. E aí eu sofria, né, irmãos? Porque nós somos carne, mas aí o Senhor cuidou de nós de uma forma tão linda, irmãos, de uma forma tão poderosa, e foi estreitando, e o camarada caía, machucava a boca, e todo ensanguentado. Aí no dia seguinte, eu achava que ele falava, eu pensei um dia que ele caiu, fez um corte enorme na boca, eu pensei que ele, no dia seguinte, ele está nos pés da cruz, pastor. Ele estava tomando um pinga no canudinho. Eu falei, mas Senhor Jesus, esse camarada, eu falava assim pro meu esposo: eita, meu amor, Jesus te ama mesmo, hein? Tu és precioso. E quando foi um dia, ele teve aí um encontro ali com Deus. Aleluia. E ele precisou ficar, irmãos, um mês na clínica em São Bernardo. Então, testemunho muito lindo. E eu lembro que eu cheguei naquela clínica, irmãos, estou resumindo, que o Senhor manda, ele está batendo na tecla que conta, e eu vou contar. E eu lembro, pastor, quando eu cheguei naquela clínica, né, que a minha cunhada internou o meu esposo, naquela época, um mês naquela clínica respondia R$4.000, naquela época, há 18 anos atrás. Eu não tinha esse dinheiro, quem pagou foi minha cunhada, porque Deus é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu cheguei naquela clínica, pastor, estava escrito assim: Bezerra de Menezes. Aí eu falei: ah não, Jesus, isso que é bom de ser amigo do papai, né? Falei: ô Senhor, o que é isso aqui? Aí sabe o que o Senhor falou para mim, igreja? Trabalho meu da maneira que eu quero. Irmãos, ele abaixou a cabecinha, desceu as lágrimas e hoje está aqui, né? Aleluia. Um mês, só um mês, irmãos, ele ficou ali. E quando saiu, ele dizia assim para mim: ah, eu vou para lá o acordo com os anônimos. Eu falei: meu Deus do céu, vai para Católica, eita, vai para Babilônia, vai congregar na Babilônia, né? Nada. Deus estava cuidando. E aconteceu uma reunião onde nós congregávamos. E aí eu fiz um convite para ele, que eu não falava de Jesus para ele, não, ele não deixava. Ele não deixava. Quem é seu Deus? Ah, vai falar com seu Deus. Irmãos, o testemunho é muito grande. Muito grande. Ele foi preso. É muito grande. O Senhor me revelava: ah, aqui, seu sonho, vai com seu sonho para lá, vai com seu Deus. Por isso que eu falo, irmãos, que Deus é lindo. Amém. Deus, ele pega o homem, ele transforma o homem, porque ele tem esse poder. Ele pode todas as coisas. Tá aí, eu sou testemunha firme, irmãos, do cuidado de tudo que o Senhor fez na nossa vida. E aí o Senhor fez uma obra tão linda na vida do homem que eu falei: Deus. E às vezes, irmão, até o dia de hoje, quando eu acordo, eu falo: Deus, é verdade? Porque só quem sabe, irmãos, o vício da bebida, o vício não é brincadeira, não é fácil, mas eu venci com Jesus. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor, né? Eu ali recebi o que Deus faz, o Espírito Santo, o Consolador, que me ajudou, que tem nos ajudado. Então, quando nós estamos sensíveis ao voz do Senhor, irmãos, é diferente. O Senhor está ali falando para você: ó, não vai para cá. Agora, se você não tem o Espírito Santo de Deus, Deus fala com você, você não vai ouvir. Você vai ouvir o quê? A voz do inimigo. E quando temos o Espírito Santo, Deus fala: não vai para cá. E você fala: tá bom, Senhor. Aí o Senhor fala: para. Você fala: tá bom, Senhor. Aí o Senhor fala para você: espera. Tá bom, Senhor, eu vou esperar em ti. Então, irmãos, é diferente. Porque quando a bênção vem, a bênção é completa. Amém. O Senhor restituiu tudo aquilo que nós perdemos, irmãos, para a glória de Deus. O nosso comércio, o Senhor restituiu. O Senhor escancarou uma porta tão grande, irmãos, né? E hoje já foi fechada, porque vendeu. Agora está uma menorzinha. Mas foi o trabalhar de Deus. Mas o Senhor restituiu o nosso lar. Tudo aquilo que nós achávamos que era impossível, irmãos, o Senhor restituiu. Por quê, irmãos? Por quê, irmã, a noite dessa igreja? Porque
Jesus Cristo, Ele tem que ser o centro. Sabe o que é o centro? Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Se Ele é o centro, pega hoje o teu travesseiro, bate assim no teu travesseiro e fala: hoje eu vou dormir um sono tranquilo. Porque Senhor, Ele é o centro. Ele é o centro. E Ele quer encontrar nós, irmãos, até que Ele volte. Que nós vamos verdadeiramente ser testemunhas vivas da grandeza, dos benefícios, das maravilhas. Porque nada não tem nos faltado, irmãos. Nada. Nada. Se você não tem de manhã, você tem de tarde. Se você não tem de tarde, você tem de noite. O Senhor tem sido tudo nas nossas vidas. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem provido tudo nas nossas vidas. Aleluia. E que quando o Senhor voltar, irmãos, Ele venha nos encontrar fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, sensível à voz de Cristo. O Senhor disse ali para os discípulos: ó, fica aqui, que no momento certo vocês vão ser revestidos, vão receber o Espírito Santo de Deus, para que vocês vão e façam a minha vontade. Mas, irmãos, muitos querem fazer, pastor, a vontade de Deus de qualquer maneira. Não, não é assim. Não, eu vou falar com o meu marido porque ele tem que me ouvir. Não faz isso não, não faz isso não. É no joelho. Eu lembro quando eu me converti. Ô baixinha forgada, viu, pastor? O marido está aí. Quando a gente tem Jesus, é diferente. Quando a gente não tem Jesus, a gente age totalmente diferente. Eu lembro que uma vez o marido chegou em casa, bêbado. Não tinha um dia que ele não chegasse bêbado em casa. E eu fui pra cima dele. E o Senhor falou: não é assim que age. Não é assim. Ele, porque a gente está sensível. Aí eu já recuei. Aí chegou uma outra vez, o marido chegou e eu fiz a janta com tanto carinho. Não sei se o que foi que ele falou, palavrão, alguma coisa. Eu tinha colocado um prato de comida, irmãos. Eu peguei aquele prato de comida e joguei no chão. Aí Deus, mais uma vez: por que você fez isso? Aí eu falo: tá entendendo? Né? Mas era o Espírito Santo ali me corrigindo, irmãos. Até que um dia meu esposo falou assim pra mim: nossa, você está diferente. Você não age mais, você não briga mais, você não grita mais, né? Eu falei: é o Espírito Santo de Deus, ao que tratou comigo, a que me ensinou, para que eu pudesse ensinar o meu esposo. Porque se eu não mudasse, igreja, como é que eu iria ajudar o meu esposo? Como? Porque ele fala assim: mas peraí, você vai para a igreja fazer o quê? Porque aqui o lugar mais fácil de ser crente é aqui. Mas eu quero ver lá na tua casa. Eu quero ver dentro do teu lar. Ali os teus vizinhos te contemplando. Os meus vizinhos, a minha vizinha do lado esquerdo, ela fica assim, ó, de boca aberta. Ela fala assim: nossa, amor, eu tinha tanta dor de você. Eu falo assim: então por quê? Se meu Deus estava cuidando de mim. E hoje ela contempla, ela mesma diz que só o Senhor é Deus. Então eu tenho ali rodeado aquele lar para ganhar ela para Jesus. Eu já ganhei ela para Jesus. Eu lembro que um dia nós estávamos conversando ali no portão da minha casa, e nós falamos de Cristo. E eu falei para ela assim: você já aceitou Jesus Cristo como o Salvador da sua alma? Ela disse: não, eu aceito Jesus todo dia. Eu falei: não. Estou te fazendo uma pergunta hoje. O Senhor está falando com você hoje. E ali ela aceitou Jesus Cristo. Aleluia. Então o Senhor tem a maneira dele agir. Então, irmãos, não desista do seu lar, não desista do seu esposo, não desista da sua família. O inimigo faz de tudo, irmãos, para que a gente venha desistir da nossa família. Porque ele não tem família, ele nunca vai ter, é um derrotado. Mas nós não. Nós não podemos abaixar a nossa cabeça, aceitar a situação. Ah, mas o problema aí não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito, porque Jesus ali pagou o preço ali na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Ah, mas não tem jeito para aquele pinguço, ah, não tem jeito para aquela prostituta. Tem jeito sim. Aleluia.
minha casinha ali onde eu estou hoje. Irmãos, olha, eita casinha feia, Jesus. Quando eu entrei para dentro daquela casa, eu falei, olha, Jesus, que eu já tinha passado por um processo de casa, né? Eu falei, eita Jesus, Jesus falou assim, entra por essas portas, glorifica o meu nome, porque no tempo certo eu vou te exaltar. Aleluia! Irmãos, o Senhor fez um palácio. Oh, glória! Estou testemunhando, agora é para Ele, não é para mim. Então eu quero dizer para vocês que não é impossível. E às vezes eu ficava preocupada, mas como é que eu vou arrumar essa casa? Meu marido não tem dinheiro, meu marido não tem de cair morto. Um dia meu marido falou assim, quando Deus fez a vida dele, agora eu vou vender essa casa. Olha o homem diante de Deus. Olha, eu vou vender essa casa, vou comprar um mercado. E eu só não vendo, nós estávamos no carro. Aí quando nós chegamos em casa, Deus falou assim, agora você entrega para ele, eu vou mandar você falar. Eu apontei o dedo de profeta e disse, Deus não precisa do seu dinheiro. Eu não apanhei porque era Deus, né, que estava falando. E ali Deus operou, irmãos, coisa linda. Sabemos que tudo isso vai ficar. Mas uma diferença daqueles que servem a Deus, aqueles que não servem, irmãos. E as pessoas precisam saber o Deus que nós servimos. Um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. A irmã não estava testemunhando hoje aqui do que o Senhor fez na vida dela. Então, irmãos, que vocês recebam nesta noite essa palavra que não é minha, é do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ficar atenta à voz do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe, amada igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.